Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o que há por trás do aumento das tarifas sobre o Brasil. Por que Donald Trump colocou 50% de tarifas sobre o Brasil? Mesmo sabendo que o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta, temos que entender que o governo Trump é contrário do governo anterior e dos governos dos democratas, que são dominados pela máfia comunista e globalista da nova ordem mundial e que tem por propósito o enfraquecimento dos Estados Unidos com o fim de implantar a ditadura comunista, globalista e totalitária da nova ordem mundial. É um governo republicano, conservador e patriota voltado para o engrandecimento e o desenvolvimento dos Estados Unidos e do povo americano. Seu projeto de governo inclui erguer novamente a indústria norte-americana por considerar uma questão de segurança nacional. Também inclui a deportação de criminosos e o combate ao progressismo, que é a ideologia da nova ordem mundial, o comunismo, o narcoterrorismo e o terrorismo. Quanto ao combate ao narcoterrorismo, o governo Trump decidiu colocar os cartéis de drogas como organizações terroristas e deportar todos os indivíduos ligados a esses cartéis e confiscar seus bens adquiridos nos Estados Unidos. Para o governo Trump, o Brasil há muito tempo se distanciou dos Estados Unidos, no que se refere à sua política externa. Em 2022, com a eleição de Lula, que recebeu o auxílio da máfia da nova ordem mundial através da USAID, voltou à cena do crime, não só Lula, mas toda a sua organização mafiosa partidária comum petista bolivariana, o PT. Temos que entender que o PT não é um partido comum, mas uma organização mafiosa partidária revolucionária comunista que comanda o Foro de São Paulo. Como já disse em vídeos anteriores, o Foro de São Paulo foi criado por Lula e Fidel Castro no início dos anos 90 e que tem por projeto de poder a implantação da ditadura comuno-petista bolivariana no Brasil e a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. O Foro de São Paulo, então, se tornou uma organização mafiosa transnacional, suprapartidário, que integra outras organizações mafiosas partidárias de esquerda, organizações mafiosas narcoterroristas como a FARC, PCC e Comando Vermelho, organizações terroristas como MST, MTST, Hezbollah, Hamas, etc., além de ditaduras totalitárias comunistas como a China, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua e islâmicas como o Irã. O PT fez uma aliança com o sistema maçônico que engloba o Partido Democrata Americano e os partidos do Centrão, como MDB, PSDB, PSD, etc. Daí adotarem, além do discurso revolucionário, o discurso progressista, como eu já falei em vídeos anteriores. Com o fim da USAID, a ditadura comuno-petista bolivariana vem se aproximando cada vez mais do bloco russo-chinês, principalmente da China, que já possui inúmeros negócios no Brasil e já vem interferindo na política nacional, sobretudo através do STF, que se tornou uma organização que favorece partidos de esquerda, políticos corruptos, organizações mafiosas narcoterroristas e terroristas, e a máfia da nova ordem mundial e o bloco russo-chinês. O STF vem sistematicamente promovendo a censura no Brasil e a perseguição sistemática aos opositores do regime, que seriam os conservadores e patriotas da direita, independentemente de serem bolsonaristas ou não, especialmente os bolsonaristas, liderados pelo ex-presidente Bolsonaro e seus filhos. Além disso, uma série de ações praticadas por Lula e pelo desgoverno petista vem irritando o governo norte-americano, como por exemplo, Lula apareceu explicitamente apoiando a democrata Kamala Harris e acusou Donald Trump de nazista e fascista. Segundo, o Moraes suspendeu a rede X de Elon Musk.
o I. Moraes determinou o bloqueio e o confisco de dinheiro da Starlink. Quarto, o I. Moraes multou empresas americanas sem fundamentação. Quinto, o STF censurou empresas políticas e influenciadores nas eleições. Sexto, censurou também jornalistas, o que desencadeou demissões na Jovem Pan e na CNN, assim como ameaçou veículos de empresa. Sétimo, houve por parte do STF intimidação de jornalistas estrangeiros. Foi o caso daquele jornalista português, por exemplo, que ficou preso no aeroporto, e um jornalista americano também. 8. Janja ofendeu publicamente Elon Musk. 9. Lula deixou a embaixada nos Estados Unidos vaga por meses. 10. O STF emitiu ordens secretas contra o Google, a Meta e o X. 11. Lula recebeu navios de guerra do Irã, onde há suspeitas de fornecimento de urânio, o que constitui um crime de guerra e um crime contra a humanidade. Haja vista o Irã ser uma ditadura totalitária islâmica que financia grupos terroristas e prega o extermínio do Estado de Israel e dos Estados Unidos. 12. Alckmin foi à posse do presidente do Irã, onde estavam líderes dos grupos terroristas Hamas e Hezbollah. 13. Lula tem feito diversas declarações contra o Estado de Israel, revelando um forte antissemitismo contra o povo judeu, ao ignorar completamente a invasão do dia 7 de outubro pelo Hamas e não dizer nada sobre as vítimas e os reféns brasileiros israelenses. 14. Lula tem apoiado as ações do Hamas, acusando Israel de um suposto genocídio em Gaza, mentindo descaradamente sobre o número de vítimas. 15. A política externa da ditadura comuno-petista bolivariana, com o Celso Amorim à frente, tem se mostrado anti-americana, antissemita e a favor somente de ditaduras genocidas e sanguinárias, como a da Venezuela, China, Irã, etc. 16. Condenação somente dos ataques de Israel e Estados Unidos, nada dizendo ao contrário, que é a estratégia da guerra assimétrica. 17. Lula se recusou a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações narcoterroristas e recentemente foi a uma favela no Rio, onde o Comando Vermelho domina, e prestigiou essa organização utilizando o boné da mesma. 18. Lula patrocinou o embarque da ex-primeira-dama do Peru, acusada de corrupção, e foi visitar Cristina Kirchner, presa por corrupção na Argentina. 19. Lula foi acusado pelo ex-general da Venezuela, Hugo Carvajal, que fez delação premiada nos Estados Unidos, por ter financiado diversas eleições na América Latina e de ter recebido dinheiro do narcoterrorismo no financiamento da sua campanha eleitoral. 20. Lula quis fazer uma nova moeda para competir com o dólar. Essa foi a cereja do bolo, foi a gota d'água, né? Portanto, é por todas essas ações que o governo atual dos Estados Unidos vem reagindo energicamente contra o Brasil. Se a tarifa vai baixar ou não, isso vai depender das negociações feitas com os setores atingidos. O fato é que o Brasil já está em uma ditadura e que se aproxima cada vez mais de transformar o Brasil em uma colônia da China. Isso eu já falei em vídeos anteriores, né? Para isso, é imprescindível tornar a população brasileira miserável e amedrontada. Por isso, é mais do que necessário nos mobilizarmos para o Brasil se livrar de uma vez por todas desse bandido que ocupa a presidência e de toda a sua organização mafiosa petista. Portanto, conclamo a todos para que defenda o Brasil do PT. Então é isso, nós estamos sendo dominados pelo Foro de São Paulo e pelo sistema maçônico. A verdade é essa. Nós temos que tirar, pelo menos, por enquanto, porque o sistema maçônico é mais difícil, porque ele está entranhado há séculos no Brasil. Mas com relação
a organização mafiosa comum petista, né, que encabeça o Foro de São Paulo, a gente tem que tirar eles de lá e fazer uma limpa no país. Porque o Foro de São Paulo está entranhado em todas as instituições, inclusive no STF, no Poder Judiciário, em todos os lugares, né, na estrutura administrativa do Brasil. Então, precisamos tirar eles de lá. E temos que começar agora. O impeachment do Lula seria mais do que necessário para isso. Por isso eu defendo que o Brasil se livre dessa organização mafiosa o mais depressa possível. Então, termino aqui o vídeo, agradeço a todos, peço a todos que se inscrevam no canal, para o canal ganhar relevância, deem o seu like e vamos em frente. Muito obrigado a todos.